Bem-vindos ao Dutra Chess. Hoje é o primeiro dia do ano 2026. Queremos desejar antecipadamente aí aos seguidores do canal um ano de 2026 com muita paz, muita saúde e muita prosperidade para todos. Hoje nós vamos analisar uma partida, é uma inglesa. Resolvi jogar uma partida hoje. Não tenho tempo para jogar xadrez, vamos fazer uma análise dessa partida. Então, pela manhã, logo cedinho, ao acordar, jogamos uma partida e vamos trazer aqui aos nossos seguidores. Só fiquei preocupado com uma coisa. Se eu ganhar a partida, eu vou ter que postar a partida, mostrando como foi que eu ganhei, como foi que joguei. Se eu perder, também vou ter que postar a partida, mostrando onde eu errei, como perdi, por que perdi e onde poderia ter mantido um jogo equilibrado até o final. Então a partida eu joguei com um moço chamado Han, esse é como é que chama o nick dele no Lichess, na plataforma do Lichess, Hanzel. Ele tem, quando jogou comigo, 2054 de rate. E um jogador com 2054 de rate não é um jogador, digamos assim, iniciante. Ele já está no nível meio avançado. Sabe fazer cálculos, calcular profundamente, sabe fazer lances táticos, sabe aproveitar os temas que surgem na partida, como um garfo, uma cravada, um cheque duplo, fazer um plano para pôr em prática e levar a cabo, esse plano, concluindo sua partida em um mate ou em um empate. Procure evitar erros, mas às vezes jogadores erram, até GMs erram, quanto mais os jogadores. Então esse jogador não era mais um jogador simplesmente amador, é um jogador muito forte pelo rate dele. E nós começamos a partida. Eu joguei um C4 é a siciliana reversa, é uma abertura que eu gosto muito, priorizo quando estou jogando minhas partidas, priorizo jogar essa abertura, porque eu acho ela elegante, acho boa. É uma partida, é uma abertura que leva você a lances táticos quando precisa, e não é uma abertura que faz você ganhar rapidamente, mas mantém aquele jogo posicional equilibrado, esperando aí o adversário cometer um equívoco, cometer um erro, fazer um lance fraco, e você aproveitar a oportunidade e levar o seu jogo à vitória. Então a partida ela teve início aí com o C4, que é a abertura inglesa, a siciliana reversa, e o adversário respondeu com E5. E nós fomos desenvolvendo as nossas peças da ala da dama, cavalo C3, sem muita pressa, porque a abertura inglesa não tem pressa. Calcule quando estiver jogando. O adversário respondeu logo com F5, tentando manter o controle do centro de todas as formas. Mas nós continuamos jogando, desenvolvendo as peças. Cavalo F3, ele desenvolveu 2 peões, nós desenvolvemos 2 peças e um peão. Cavalo F3, ele jogou aí um D6, olha lá, D6 funcionando, e nós jogamos logo um D5 para abrir o centro, para fazer uma ruptura no centro do tabuleiro. Quando foi até F5 que nós vimos aí nos lances, isso leva a uma estrutura parecida com como falamos, a siciliana reversa, onde as brancas têm um pouco mais de espaço no tabuleiro, tem um pouco mais de espaço no centro e na ala da dama, enquanto as pretas, elas tentam jogar com uma configuração ativa, jogando F5 e D6. É tanto que no lance seguinte, as pretas jogaram
jogar um D6 e nós jogamos, quando nós jogamos o lance de jogar o D6, quando nós jogamos o lance de E5, tá aqui, né? Ele joga D6, nós jogamos o D4, melhor dizendo, avançaram aí o D5, não sei se foi um lance muito bom, mas avançou um D5, aliás, um E5, E5 ameaçando F3, capturar o cavalo. O cavalo teve que se retirar e se retirou para D2. Fez o cavalo voltar, procurando restringir o jogo aí, volta tuas peças e, sem ter alternativa, para não ser capturado, teve que voltar. E as pretas continuaram agora jogando o desenvolvimento das peças, lances que desenvolvem, 1, 2, 3, cavalo F6, desenvolveu seu cavalo com o objetivo de desenvolver o bispo e preparar o roque. Mas nessa posição, procurei reforçar aqui uma defesa, né? Fazer uma defesa para o peão de D4, jogando um E3. Então aqui, pensando assim, manter a estrutura de peões, que poderá ser bom para mim, né? Analisei, poderá ser bom. E o jogador de pretas aí joga um G6. Agora sim, vai poder desenvolver seu bispo via G7 e fazer o roque. Bispo desenvolvido G7 é o fianqueto, chamado fianqueto. Mas vamos para o desenvolvimento. Brancas jogam bispo E2, prepara o seu roque, constrói o castelo para o rei ficar guardado, e as pretas bispo G7. Agora ambos os jogadores de brancas e de pretas podem fazer seu roque, podem guardar o seu rei. Mas até aí, ao analisar a posição, como está, próximo lance sendo das brancas, poderia fazer um roque, não fez o roque, joga um B4, avançando na ala da dama e procurando controlar ou ganhar mais espaço nessa ala. As pretas fazem roque, o rei agora está guardado, agora podem partir para o jogo. Seria bom fazer o lance do roque, né, nesse momento? Ainda não. As brancas analisaram que seria melhor desenvolver mais uma peça antes de rocar, porque tem tempo para isso. Já está ganhando um pouco mais de espaço na ala da dama. E desenvolve o bispo por B2. Ó, bispo B2. Quando joga bispo B2, lá vem um B6. Até aí, se formos analisar, até o lance B2, antes do B6, nesse desenvolvimento das brancas, com o cavalo F3, D4, bispo E2 e bispo B2, certo? Tem algumas ideias típicas de controle do centro e manter um fianqueto, dominando também a grande diagonal que vai de A1 até H8. As pretas jogam nesse lance depois do B6, né? As pretas jogaram o B6 e as brancas jogaram torre C1. Por que torre C1? Ainda não rocou, mas a torre veio para C1 para manter o controle da coluna C, mesmo tendo um cavalo e um peão na frente. Ao saírem, a coluna fica aí praticamente semi-aberta ou aberta e está ganhando espaço, procura ganhar espaço. Desenvolvimento de peças, cavalo C6, esse lance aí faz com que o peão de C fique atrasado. E as brancas podem jogar um dama, ameaçando o cavalo, né? Dama A4, é um bom lance. Ou então, se quiser também pode fazer o roque, podem também jogar um cavalo em A4. Mas, nesse momento, como o cavalo está ameaçando B4, resolveu jogar A3. E com esse lance de A3, defende o peão, o cavalo não pode capturar por enquanto. Então, as pretas jogam bispo B7, olha aqui agora, onde está apontando o bispo, diretamente para G2.
aqui nós estamos naquela fase da abertura, né? Até então podemos dizer que as brancas cumpriram o seu papel, ou cumpriu princípios de desenvolvimento, trabalhando suas peças de forma coordenada e procurando controlar o centro, enquanto as pretas ficou um pouco passivo, tem um peão atrasado, antes de iniciar suas operações concretas. Isso faz com que as brancas tenham uma pequena vantagem no meio do jogo. Não está decidido uma vitória, mas uma pequena vantagem, por conta do espaço que as brancas ganharam. E ao jogar o bispo B7, como aponta direto para um peão que está sem proteção, embora tenha duas peças na frente, tem um cavalo e um peão, as brancas resolvem rocar. 1, 2, fez o roque, defesa total para o rei. Está dentro do seu castelo, bem construído, bem protegido, e agora é só esperar a reação das pretas. O que é que as pretas jogaram a partir de então? Pegaram sua torre, que está em F8, e jogaram sua torre em E8, domínio da coluna E, procurando dominar a coluna E. Mas, ao dominar essa coluna aí, a coluna E, as brancas continuam ainda desenvolvendo suas peças, tem planos e tem objetivos. Por que dama e torre na mesma coluna? Mirando aquele ponto. Logo, se houver oportunidade, se o peão sair da frente, se o cavalo sair da frente, aquele ali fica somente com uma defesa e vai ter 2 ataques. Mas o jogador de pretas, ele não é bobo. Ele procura jogar de forma que equilibre a partida, deixa a partida equilibrada. Até agora, ninguém capturou peão nenhum. Já está no 13º lance. Não capturou peça, não capturou peão. Só desenvolvimento de peças e proteção para o rei. Então, jogar o primeiro lance. D5, fazer uma ruptura no centro. Se brancas capturam, aqui tem uma defesa, 2 defesas, digamos, branca captura, cavalo captura e tem a dama para capturar. Caso queira jogar dessa forma. E essa oferta foi aceita. Brancas aceitaram a captura. As pretas têm seu plano de jogo e quando capturou C, captura D, as brancas não capturam com o cavalo, mas elas colocam mais um ataque ao peão que está em D5. Retiram seu cavalo para 1, 2, 3, E7. Cavalo em E7. Agora tem um ataque, 2 ataques, 3 ataques, 4 ataques. Tem como recuperar o peão sem problema nenhum. E vai recuperar, porque as brancas só têm uma defesa. Então vai ter como recuperar e tentar ficar dominando o centro do tabuleiro. Então as brancas jogam aí dama B3. Qual é o objetivo de dama B3? Olha, quem sabe, um avanço de peão aqui para um cheque descoberto, né? Ó. Quando jogam as pretas fazem, não, cheque descoberto aqui agora não. Vou logo capturar e capturar ameaçando a dama. Bispo captura B5, ameaça a dama que está em B. E vamos lá ver como é que fica a parada. Recuperou o peão, manteve o bispo no centro do tabuleiro, mas será que o lance foi bom? Lógico que foi que recuperou. E as brancas respondem, cavalo captura D5, 1, 2, 3, não pode passar a vez, tem que ser capturado. Tem um ataque, 2 ataques, 3 ataques, só tem uma defesa. Recupera? Recupera. Vai ser esse o lance? Sim. Cavalo, 1, 2, 3, capturou o D5. Está tudo igual para cada lado até aí. Meio jogo, tudo igual. Aquele bispo, quando capturou B5, né, aumentou ainda mais problemas táticos para o lado das pretas. Porque as brancas, nessa posição, elas mantêm uma certa vantagem.
E como resolver o problema agora do cavalo? Não pode capturar porque tem uma defesa, duas defesas. Mas as brancas podem continuar desenvolvendo, criando ameaças, criando um plano aí para ver se consegue, chegar ao mate. E faz um lance agora interessante. Cavalo C4, e cada vez que você fizer um lance, o seu adversário fizer um lance, você pergunta por que fez aquele lance? Qual é o objetivo? Então, qual é o objetivo desse cavalo em C4? Instalar esse cavalo num posto avançado. E E5 é um posto avançado para instalar o cavalo. Chegando em E5, ele vai dominar 8 casas ao seu redor. É o seu raio de ação, 8 casas ao seu redor. Esse é o objetivo ao jogar cavalo C4. E as pretas, e também, né? Quando joga cavalo C4, tem o objetivo de jogar cavalo E5, deixando o cavalo ameaçado, ó. Cavalo ameaçado. E com o rei lá, pode surgir até um lance tático aí descoberto. Então, o jogador de pretas procura resolver logo esse problema, embora que não diminua aí a questão problemática do plano tático aí, da estratégia das pretas, ainda fica com problemas para resolver, então, mas vai tentar aliviar jogando um rei H8. E quando joga rei H8, lá vem a instalação do cavalo em E5. Pronto. Agora sim. Passamos aí da fase do meio jogo, estamos aí no lance, né, já 18, passando da fase do meio jogo, e nessa abertura, nessa fase do meio jogo há um mate relâmpago. A abertura inglesa do meio jogo é um mate relâmpago. Poderá acontecer, ou pode acontecer a qualquer momento um mate relâmpago. Vai depender de como o adversário vai jogar. Então os problemas táticos não diminuíram, continuam para o lado das pretas. Então as brancas têm uma pequena vantagem, mas essa pequena vantagem, ela posicionalmente, né, é convertida numa vantagem concreta. E quando as pretas percebem que jogou o cavalo E5, resolveram jogar cavalo G8. Por que cavalo G8? Qual a intenção? Talvez tenham planejado um cavalo G8 na intenção de ganhar um peão. Mas como é que iria ganhar um peão? Bispo captura, peão captura, não ganha um peão aí, mas não sei qual plano, talvez trazer para G. Nós já veio de G, não entendi muito bem o plano. Eu sei que quando joga o cavalo G8, é um erro fatal. É um erro tremendo, que jogador de 2054 de rate não é para cometer numa partida de xadrez. Esse foi um deslize tremendo, e com esse deslize levou as pretas a tomarem um checkmate. Checkmate. Analise aí a posição, se você consegue descobrir onde é que está o mate. Dá para perceber esse final aí? Rei G8 não evita nada. Rei H8, melhor dizendo, não evita nada. O problema continua. E quando joga cavalo G8, foi fatal. Esse é um tipo de final tático, sabe? Um final tático mesmo de revista. As brancas aproveitam, atacam de forma coordenada do meio jogo, desde a abertura, ganhando espaço, controlando o centro, coordenando bem suas peças e provocam um erro fatal no adversário. E o adversário comete esse erro, e por cometer esse erro, leva um checkmate em F7. Olha, 1, 2, 3, checkmate. Não teve saída. Então poderemos aprender, ou que lições podemos aprender dessa partida? A partir daí ela mostra uma vitória elegante das brancas. As brancas foram bem desde a abertura,
até coordenar suas peças no meio jogo e, a partir daí, finalizar com um belo mate tático. Quando estiver jogando suas partidas de xadrez, procure controlar melhor o centro, desenvolver suas peças de forma coordenada com objetivos claros, porque fazendo isto você pode ganhar a partida. Pode levar assim do meio jogo a um mate relâmpago, porque isso aqui chegou ao meio jogo. Aqui estamos no meio jogo do tabuleiro. Erro fatal e xadrez não perdoa. Errou, vai ser punido severamente. Do meio jogo ao mate relâmpago, porque foi relâmpago, ó, meio jogo, checkmate. Legal? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.